Olá, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. O Jornal da Cultura, primeira edição dessa quarta-feira, começa agora. O presidente Jair Bolsonaro diz em entrevista à agência internacional em Davos que, se suspeitas de repasses irregulares se confirmarem, o senador eleito Flávio Bolsonaro terá de pagar o preço. Bolsonaro tem encontros hoje com outros mandatários. Ontem ele disse que o país está aberto para investidores estrangeiros e que, por enquanto, o país não deixará o Acordo de Paris. Justiça de São Paulo suspende mega licitação dos ônibus municipais. Prefeitura promete recorrer da decisão. A abertura dos envelopes deveria ocorrer hoje. Após 3 anos seguidos de demissões, o Brasil fechou 2018 com um saldo de mais de 500 mil de empregos formais. Esse é o melhor resultado dos últimos 5 anos. Em nosso quadro de economia dessa semana, os perigos da ansiedade para o seu bolso. O Fórum Econômico Mundial incluiu pela primeira vez em seus relatórios anuais problemas de saúde mental como uma ameaça à estabilidade financeira. Estudos indicam queda na produtividade e aumento nos índices de aposentadoria precoce. E líder da Igreja Católica, Papa Francisco, visita a América Central pela primeira vez e chega ao Panamá para participar da Jornada Mundial da Juventude. No esporte, Bruno Soares e Jamie Murray estão fora do Aberto de Tênis da Austrália. E os gols da classificação de São Paulo e Vasco, finalistas da 50ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Profissão mãe. Ter filhos é mudar de vida. Muitas vezes a carreira fica para trás, nem sempre por opção. E voltar ao mercado de trabalho pode ser bem difícil, mas um aplicativo promete diminuir o tempo de busca e facilitar a recolocação. A vovó dá pra mim. Maria Luísa é uma criança feliz e falante. Quando pensa na diferença que a presença dela pode ter feito no desenvolvimento da filha, Roberta também fica feliz. Ela pediu demissão do emprego quando virou mãe. Sinto falta do meu salário, sinto falta do meu trabalho, mas quando eu vejo ela assim, feliz, amada, carinhosa, aí eu acho que vale a pena. O problema é que agora a menina vai para a escolinha e a mãe quer voltar a trabalhar. As pessoas acham que depois que você vira mãe, você fica alienada do mundo, que você não estuda, que você está por fora, e não é bem assim, né? 48% das mulheres que tiram licença maternidade não voltam para o mercado de trabalho. Algumas por opção, mas muitas também porque as empresas passam a olhar para elas como uma despesa. Isso significa que elas foram recrutadas, foram treinadas, tiveram uma experiência dentro da empresa que está sendo totalmente descartada na hora que elas saem. E se o problema são números de ausências e de custos, a pesquisadora afirma que eles, os números, não estão contra as mães como muitos acreditam. Os homens também faltam bastante, por diversos motivos, de saúde ou outros tipos de falta que geralmente não são os mesmos que as mulheres faltam. Algumas poucas iniciativas começam a olhar para as mães como profissionais que têm algo a mais e não a menos. Talentos que este aplicativo de recrutamento está procurando. Elas são mais habilidosas, criam a habilidade de fazer várias tarefas ao mesmo tempo por depois da maternidade, né? O aplicativo pode ser baixado gratuitamente. Eu acho que a melhor faculdade da minha vida foi ser mãe. Você aprende a administrar todas as situações, é uma paciência, é uma calma, é um equilíbrio que eu não tinha antes. Após 3 anos seguidos de demissões, a economia brasileira voltou a gerar empregos com carteira assinada em 2018. Foram criadas 529 mil vagas formais. Esse é o melhor resultado dos últimos 5 anos. No ano passado, o setor que mais empregou foi o de serviços, seguido por comércio e construção civil. Os números do CAGED, o Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados, foram divulgados nesta quarta-feira pelo Ministério da Economia. A qualidade de vida melhorou um pouco na cidade de São Paulo, segundo os próprios moradores, mas a participação política da população deixa a desejar. Esses são alguns dos resultados da pesquisa divulgada hoje pela rede Nossa São Paulo. São Paulo incomoda a Andriele. Ela veio para estudar, mas o barulho, trânsito e custo de vida fazem a professora querer voltar para a cidade natal, Santos. Você tem acesso a estudo, mas você vai ficar muito mais estressado, porque você tem que pegar várias baldeações para chegar em algum lugar. O metrô, que é extremamente lotado, você sai de manhã, você não tem espaço para entrar. Eu perco 4, 5 para conseguir entrar. Andriele está entre os 63% dos moradores de São Paulo que querem se mudar da cidade.
Em 2017, eram 61%. A pesquisa sobre qualidade de vida feita pela rede Nossa São Paulo mostra que aumentou o número de paulistanos que usam serviços de saúde municipais. Mas a maioria ainda avalia de forma negativa o serviço prestado nesta área. Em relação à educação, uma boa notícia. Aumentou o número de pessoas que não precisou esperar por vagas nas creches municipais. Mas a qualidade da educação pública na cidade é considerada ruim ou péssima pela maioria. São Paulo é uma cidade muito boa, a cidade das oportunidades. Porém, o custo de vida é alto e, ao mesmo tempo, a desigualdade social é muito grande. A violência. Depois é uma cidade bastante suja. A pesquisa também indica que a confiança da população nas instituições aumentou. Ela vinha caindo desde 2013. E outro dado que chama a atenção, 93% dos paulistanos não participaram de nenhuma atividade na Câmara Municipal no ano passado. Para o coordenador geral da rede Nossa São Paulo, a confiança nas instituições ainda é baixa e poderia crescer com a maior participação da sociedade nas decisões públicas. Então, essa participação pode se dar nos bairros, essa participação pode se dar nas escolas, essa participação pode se dar na política, essa participação pode se dar dentro das subprefeituras. Agora, são espaços que têm que ser criados. Existe um desejo e a população pode participar e é muito importante que o poder público estimule e induza isso. A ansiedade como fator de risco à economia. Pela primeira vez, o Fórum Econômico Mundial incluiu no seu relatório anual os problemas de saúde mental e emocional como ameaça ao crescimento mundial e à estabilidade dos países nos próximos anos. Meditar é uma das maneiras que a Natália encontrou para superar a depressão e a ansiedade. A pressão do trabalho acabou causando um esgotamento físico e mental. Ela teve que deixar o emprego para se tratar. Eu era como um filtro, na empresa. Fiquei lá 5 anos, comecei a me sentir muito triste, chorava todos os dias em casa à noite quando eu chegava. Comecei a tomar antidepressivos, remédio para dormir. Fui diagnosticada com transtorno depressivo ansioso. Alguns dados mostram que 1/3 da população mundial sofre de ansiedade. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o Brasil tem a maior taxa de pessoas nessa situação. O país é ainda o 5º em casos de depressão. Os reflexos são sentidos na economia. Pela primeira vez, o Fórum Econômico Mundial incluiu problemas psicológicos no relatório de ameaças que desafiam o crescimento da economia e a estabilidade do planeta. Os problemas relacionados à saúde mental custaram 2,5 trilhões de dólares em 2010. 2/3 desse valor correspondem a despesas como queda na produtividade e a aposentadoria precoce. Não é só a pessoa afetada, uma pessoa desequilibrada também prejudica o trabalho das demais pessoas no seu entorno. Então isso tudo leva a um baixo desempenho. A qualidade de vida e a segurança do ser humano tem que ser um valor. Porque um trabalhador seguro, um trabalhador feliz, ele é muito mais produtivo. Então isso tem que ser sustentado por políticas de governo que dê garantias à família, garantias ao trabalhador, segurança, e também pelas próprias empresas. Uma pesquisa que mede o estado emocional das pessoas aponta que, em 2017, quase 4 em cada 10 entrevistados disseram ter tido uma experiência triste no dia anterior. 3 em 10 experimentaram dor física e 2 em 10 raiva. Nós temos uma crise institucional, política, nós temos desemprego, nós temos, embora a economia esteja estabilizada, nós temos falta de recursos para muitas pessoas atenderem às suas necessidades, inclusive às suas necessidades básicas. E isto certamente influencia nas respostas psicológicas das pessoas, das famílias. E a primeira delas é a ansiedade. Natália aprendeu que o tempo precisa ser dividido entre a vida profissional e a pessoal. Não pode esquecer de si, que a gente acaba entrando naquela rotina louca, e não vale a pena. Depois o custo do reparo é mais alto. Os transtornos mentais e emocionais são a segunda causa de afastamento do trabalho, já que 9 em cada 10 profissionais apresentam sintomas de ansiedade, do grau mais leve ao incapacitante. Metade sofre com algum nível de depressão, que é recorrente em 14% dos casos. Apesar dos números, são raras as empresas que mantêm um programa voltado para a saúde mental dos funcionários. Quarta-feira que vem, o nosso assunto é a vida financeira dos casais.
A 13ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo suspendeu ontem a mega licitação do Sistema de Transportes Públicos Municipal de São Paulo. A abertura dos envelopes estava prevista para hoje cedo. A negociação para novos contratos se arrasta desde 2013. É a terceira vez que a Prefeitura tenta fazer essa licitação. As duas tentativas anteriores foram barradas pelo Tribunal de Contas do município. Desta vez, a suspensão foi pedida à Justiça Comum por uma das empresas de ônibus, que alegou que o modelo de licitação descumpre uma série de determinações do Tribunal de Contas do município e cria dificuldades aos concorrentes. Uma das mudanças que o edital prevê é a criação de 3 tipos de modalidades de ônibus. Hoje o sistema funciona com 2 modalidades: a local, prestado pelas antigas cooperativas de vans e combis dos bairros, e a estrutural, que cobre distâncias maiores e engloba os grandes ônibus das principais vias. A novidade do edital é criar um terceiro sistema, chamado de articulação regional, que levaria passageiros em áreas mais movimentadas dos bairros e os ligaria a ônibus que cumprem distâncias maiores. Os contratos têm vigência de 20 anos e a Prefeitura prevê um custo de R$ 71 bilhões. A atual versão do edital da licitação foi apresentada após o Tribunal de Contas apontar 51 irregularidades, 20 improbidades e 19 recomendações ao edital anterior. O Tribunal de Contas do município se manifestou por meio de nota e disse que irá acompanhar o processo. A Prefeitura de São Paulo confirmou que foi notificada hoje cedo e que vai recorrer da decisão, pois a intenção da gestão atual é acabar de uma vez por todas com os contratos de emergência no sistema de ônibus municipais da cidade. Ontem, no fim do dia, o movimento Passe Livre fez a terceira manifestação contra o aumento das tarifas de transportes públicos na cidade de São Paulo. Desta vez, já com as novas regras para protestos no estado. A concentração foi na Praça da Sé, na região central, no fim da tarde. A marcha em direção à Avenida Paulista começou por volta das 6h30, com manifestantes carregando faixas pedindo a anulação do reajuste da tarifa de transporte público de R$ 4,00 para R$ 4,30. Policiais da CAEP, a Companhia de Ações Especiais da Polícia Militar, acompanharam todo o trajeto. Este é o terceiro ato do movimento Passe Livre na capital este ano e o primeiro desde que o governador João Dória regulamentou a lei de 2014 que proíbe o uso de máscaras e a interrupção do trânsito em manifestações no estado. Segundo policiais mediadores, o trajeto acertado com os manifestantes era da Sé até a Avenida Paulista. Na esquina da Brigadeiro Luiz Antônio com a Rua 13 de Maio, uma catraca foi queimada simbolicamente no meio do protesto. Já à noite, após a dispersão do ato, alguns manifestantes desceram a Rua da Consolação no meio dos carros, na contramão da pista. 2 menores foram detidos, uma garota que se recusou a retirar a máscara e um jovem que arremessou pedras contra os policiais. Os 2 foram encaminhados ao 2º Distrito Policial e liberados em seguida. Uma operação da Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu 5 pessoas suspeitas de integrar uma milícia que atua na zona oeste da cidade. Um dos foragidos é um ex-capitão da PM. As parentes dele foram empregadas no gabinete de Flávio Bolsonaro quando ele atuava como deputado estadual. Os alvos da Operação Intocáveis são suspeitos de integrar uma milícia que atua na zona oeste do Rio. Escutas telefônicas mostram o envolvimento dos investigados em crimes como grilagem de terras, agiotagem e extorsão de moradores. Entre os presos estão um tenente reformado e o major da PM, Paulo Alves Pereira, conhecido como Major Ronald, suspeito de chefiar a milícia. Ele já prestou depoimento como testemunha no inquérito que apura os assassinatos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. Essas pessoas todas, alvos dessa investigação e alvos dessa operação, nós não podemos afirmar nesse momento que tem relação com a investigação do caso Marielle e Anderson. Nós também não descartamos. Essa operação não visou prender pessoas relacionadas ao crime da Marielle e Anderson. 8 pessoas estão foragidas, entre elas o ex-capitão da PM e ex-integrante do BOP, Adriano Magalhães da Nóbrega. Ele é acusado há mais de uma década por envolvimento em homicídios. A mãe e a ex-mulher de Adriano Magalhães ocupavam cargos no gabinete de Flávio Bolsonaro. Segundo o Diário Oficial do Estado, as duas foram exoneradas em novembro do ano passado. O elo entre Adriano Magalhães e Flávio Bolsonaro é Fabrício Queiroz.
O ex-capitão e o ex-assessor de Flávio Bolsonaro se conheceram na época que trabalhavam juntos no batalhão da Polícia Militar em Jacarepaguá. Fabrício Queiroz confirmou que indicou as parentes do ex-capitão para o gabinete de Flávio Bolsonaro por solidariedade à família, que passava dificuldades, pois Adriano se encontrava preso na época. Segundo o relatório do COAF, a mãe de Adriano teria feito depósitos na conta do ex-assessor, investigado por movimentações financeiras consideradas suspeitas. Em um ano, Queiroz movimentou R$1.200.000. O caso chegou ao senador eleito pelo PSL, que também teve operações bancárias atípicas reveladas pelo COAF. Flávio Bolsonaro se manifestou em uma nota. Ele se diz vítima de uma campanha difamatória com o objetivo de atingir o governo de Jair Bolsonaro, que Queiroz era quem supervisionava o trabalho da funcionária indicada e que ele, Flávio, não pode ser responsabilizado por atos que desconhece. Hoje pela manhã em Davos, o presidente Jair Bolsonaro disse em entrevista à agência Bloomberg que se as suspeitas que recaem sobre o senador eleito Flávio Bolsonaro se confirmarem, ele, Flávio, terá de pagar e que Jair, como pai, lamentará. Depois de abrir os trabalhos do Fórum Econômico Mundial, Bolsonaro tem hoje uma agenda de encontros com dirigentes de outros países. O presidente Jair Bolsonaro cumpriu o que prometeu e fez um discurso curto e objetivo na abertura do Fórum Econômico Mundial. Durou apenas 6 minutos e 18 segundos. A uma plateia de pesos pesados da economia internacional, Bolsonaro apresentou as linhas centrais do novo governo na área econômica, sem dar detalhes. Gozamos de credibilidade para fazer as reformas que precisamos e que o mundo espera de todos nós. Vamos diminuir a carga tributária, simplificar as normas, facilitando a vida de quem deseja produzir e empreender, investir e gerar empregos. Trabalharemos pela estabilidade macroeconômica, respeitando os contratos, privatizando e equilibrando as contas públicas. Tenho certeza de que, até o final do meu mandato, nossa equipe econômica, liderada pelo ministro Paulo Guedes, nos colocará no ranking dos 50 melhores países para se fazer negócios. Nossa missão agora é avançar na compatibilização entre preservação do meio ambiente e da biodiversidade, com o necessário desenvolvimento econômico, lembrando que são interdependentes e indissociáveis. Depois, ao responder perguntas do fundador e presidente executivo do Fórum Econômico Mundial, Klaus Schwab, Bolsonaro citou especificamente as reformas da Previdência e tributária. E durante encontro privado com empresários, disse que o Brasil não vai deixar o Acordo do Clima, o Acordo de Paris, como anteriormente ele mesmo havia anunciado. Nesta quarta-feira, o presidente Jair Bolsonaro terá encontros com o primeiro-ministro da Itália, Giuseppe Conte, o presidente da Suíça, Ueli Maurer, e o primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. À noite, Bolsonaro jantará com outros líderes latino-americanos presentes também ao fórum. Está prevista ainda para agora à tarde uma entrevista coletiva de Bolsonaro ao lado dos ministros Paulo Guedes e Sérgio Moro, que o acompanham na viagem a Davos. A gente fala de esporte agora na Austrália. A gente já está chegando nas definições de quem vai disputar o título do primeiro Grand Slam do ano. Ainda tem brasileiro na disputa, Djokovic e... não tem mais Serena Williams. Vamos ver. E foi de um jeito triste. A americana estava a 1 ponto da vitória quando o inesperado aconteceu. Ela liderava por 5-1, relativamente tranquila, quando pisou mal e torceu o tornozelo esquerdo na partida contra a tcheca Karolina Pliskova. A adversária aproveitou a ocasião e cresceu no jogo. Pliskova venceu 6 games consecutivos para derrotar a maior campeã do torneio. Na chave masculina, Novak Djokovic está na semifinal do Aberto da Austrália. Diante de Kei Nishikori completamente exausto, o sérvio vinha dominando a partida com extrema tranquilidade, até contar com a desistência do japonês no segundo set. Vai pegar o francês Luca Pouliot. E nas duplas, alegria e tristeza para Bruno Soares. Ao lado de Jamie Murray, eles se despediram pela 5ª vez com derrota nas quartas de final. Perderam para o finlandês Henri Kontinen e do australiano John Peers. Um péssimo dia para Murray, muito mal no saque. Bruno nada pôde fazer, que segue nas duplas mistas com a americana Nicole Melchor e jogam amanhã a semifinal.
O Francisco chega hoje ao Panamá na primeira visita à América Central. O pontífice vai participar da Jornada Mundial da Juventude, evento que deve reunir mais de 200 mil jovens de 150 países para celebrar a fé católica e discutir problemas sociais que enfrentam. E a Copinha chega à fase final. São Paulo e Vasco vencem e disputam o título. A gente volta já. Só nos primeiros dias de 2019, o estado de São Paulo registrou mais de 600 casos de dengue, com um agravante: a circulação do vírus tipo 2, que causa uma versão mais forte da doença. As regiões de Rio Preto e Araçatuba, no noroeste do estado, concentram mais de 60% dos casos. A repórter Adriana Simino tem outras informações para a gente. Boa tarde, Adriana. Oi, Ana, uma boa tarde a você, boa tarde a todos. Só na primeira quinzena de janeiro foram confirmados 610 casos de dengue no estado de São Paulo. Eu converso agora com o Dr. Marcos Boulos, que é coordenador de controle de doenças da Secretaria de Estado da Saúde. Doutor, nós corremos o risco de uma epidemia? Bom, nós estamos com a epidemia nas regiões onde estão acontecendo esses casos de dengue, que é a região noroeste do estado de São Paulo, pegando Araçatuba, São José do Rio Preto, onde nós temos o maior número de casos. E o senhor estava me falando que a principal preocupação é com relação ao tipo, que é o tipo 2, que tem sido muito frequente, né? Por que ele é mais perigoso do que o tipo 1? Ele não é perigoso per si. O que acontece é que dengue, quando você tem uma doença, depois de algum tempo, que alguns meses, até uns 3 anos depois, você tem um outro tipo, isso facilita a evolução para maior gravidade. Então, o que está acontecendo hoje, nós estamos com dengue em determinadas regiões pelo tipo 2, que está causando casos mais graves. Então, nós precisamos de uma maior atenção do paciente e do médico para esses casos. Existe diferença de sintomas entre o tipo 1 e o tipo 2? Não existe diferença de sintomas. O dengue é igualzinho, só que neste caso, quando você tem evolução para maior gravidade, você tem aquele sintoma de maior gravidade, vômito, dores abdominais, às vezes até manchas hemorrágicas na pele. Certo, obrigada pelas suas informações, doutor. Então, a qualquer sinal desses sintomas que o doutor Marcos Boulos mencionou, é necessário que as pessoas procurem ajuda médica e segue aquela recomendação de todos os anos. A principal forma de evitar a proliferação da dengue é evitando a proliferação do mosquito, ou seja, não deixando água parada em lugar nenhum, Ana. Obrigada, Adriana, pelas suas informações. Alto. Agora, as notícias internacionais. O vice-presidente norte-americano oferece apoio ao povo da Venezuela, mas o governo do país acusa Mike Pence de promover instabilidade e violência, enquanto Nicolás Maduro ordena a revisão das relações com os Estados Unidos. Um venezuelano ganha uma estrela na calçada da fama em Hollywood. Olá, I'm Mike Pence, the Vice President of the United States. Falando em inglês e com legendas em espanhol, o vice-presidente dos Estados Unidos, Mike Pence, publicou um vídeo com mensagens de apoio às manifestações contra o presidente Nicolás Maduro e ao líder da oposição, Juan Guaidó. Pence também acusou Maduro de ser um ditador sem direito legítimo ao poder. A vice-presidente venezuelana, Delcy Rodrigues, mandou os americanos voltarem para casa e disse que Mike Pence quer dar ordens na Venezuela e promover um golpe de Estado. Chamando abertamente a um golpe de Estado em Venezuela. O presidente Nicolás Maduro ordenou uma revisão total e absoluta nas relações diplomáticas com os Estados Unidos e ameaçou tomar outras medidas nas próximas horas. Enquanto isso, um astro venezuelano da música erudita ganhou uma estrela na calçada da fama em Hollywood. Esta estrela pertenece ao povo de Venezuela. Atual maestro principal da Orquestra Sinfônica de Gotemburgo, na Suécia, e diretor musical da Orquestra Filarmônica de Los Angeles, nos Estados Unidos, o maestro e violinista venezuelano Gustavo Dudamel dedicou a honraria à sua terra natal, afirmando que a Venezuela vive uma situação social e política inaceitável. O Papa Francisco chega hoje ao Panamá para a primeira visita à América Central. Ele vai participar da Jornada Mundial da Juventude. O pontífice partiu hoje do aeroporto de Roma, na Itália, com destino ao Panamá, onde acontece até segunda-feira a Jornada Mundial da Juventude. O evento, que deve reunir mais de 200 mil jovens católicos de mais de 150 países, é uma grande festa em que os jovens celebram sua fé e discutem questões sociais. O Papa Francisco vai tratar das dificuldades da juventude latino-americana, que enfrenta migrações forçadas, violência e redes de traficantes de drogas. Ele deve ainda se encontrar com o presidente do Panamá, Juan Carlos Varela, com bispos da América Latina e com adolescentes num centro de detenção. A Jornada Mundial da Juventude acontece numa cidade diferente a cada 3 anos.
E ontem teve semifinal da Copa São Paulo de Futebol Júnior e foram definidos os 2 times que vão disputar o título do torneio deste ano. Um deles aqui, ó, é o Vascão. Vamos ver os gols. O primeiro confronto foi entre São Paulo e Guarani e o tricolor ficou em vantagem logo aos 3 minutos de jogo. Antony recebeu o lançamento entre os zagueiros e tocou na saída do goleiro. A iluminação do estádio Fonte Luminosa caiu no segundo tempo, mas não atrapalhou o tricolor. Fabinho aumentou a vantagem. Novamente Antony guardou mais um. O Bugre diminuiu com Lucas Prado. Mas Paulinho, aos 37, fez o 4º do tricolor. Aos 45, Davó descontou novamente. E aos 47, Vitinho anotou o 5º. O São Paulo vai pegar o Vasco, que venceu o Corinthians na Arena Barueri. Mas não foi simples de bater o decacampeão da Copinha. O time da Colina saiu na frente em 2 lances de bola parada. Thiago Reis aproveitou sobra e Miranda também. No finalzinho da primeira etapa, Natan descontou. Aí o Vasco perdeu um pênalti com Lucas Santos. Foi o combustível que o Timão precisava. Natan foi lá e fez 2-2. Nos pênaltis, Lucas Santos, Miranda, Bruno Gomes e Laranjeiras converteram para o Vasco. Apenas Ulisses errou. No Corinthians, Fabrício Oia, Caetano e Gustavo Mantuan acertaram. Rafinha e João Celeri desperdiçaram. O Jornal da Cultura, primeira edição, termina aqui. Uma ótima tarde para você. Agora você acompanha o programa Panorama. Obrigada pela companhia e até amanhã. Tchau, até amanhã.